Olá, amigos, boa tarde a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária virtual da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Sintam-se todos abraçados na tarde de hoje, em que nós iremos falar sobre um tema de grande importância para os nossos dias e em particular para o momento no qual nós atravessamos do ponto de vista da sociedade humana, em que nos encontramos frente a essa pandemia que tem sido motivo de muita dor, de muita aflição, de inquietações e angústias. E hoje o tema que nos foi proposto refletir foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, em que os Espíritos intitularam como sendo Cristo Consolador. E frente a esse momento, nada melhor do que nós considerarmos a figura de Jesus como sendo esse Consolador das almas em aflição, das almas que estão vivendo, que de alguma sorte somos todos nós, se não na totalidade, mas na maioria, e que não sabemos qual o caminho, qual é o rumo a ser tomado. E ele se coloca à época como sendo esse consolador dessas almas em aflição. Nesse capítulo especificamente, os Espíritos colocaram 3 subtemas. O primeiro, que será o motivo mais específico das nossas reflexões, o jugo leve. Depois colocou o Consolador prometido como sendo a promessa de Jesus para aqueles que porfiassem até o fim. Ele nos mandaria um novo Consolador, visto ser esse a sua grande atribuição, o seu grande trabalho entre nós, que foi o de consolar, que foi de despertar em nós o sentimento de aconchego, de ternura, de confiança frente aos embates e decepções comuns pelos quais eles e nós ainda atravessamos. E depois vem então o advento do Espírito de verdade. Mas antes de falarmos sobre esses temas, nós vamos orar agradecendo aos bons espíritos e em particular nossa irmã Sheila, que nos abençoe, que nos proteja, que nos fortaleça na sua fé, na sua confiança, para que sigamos frente à nossa destinação, que é nós nos tornarmos perfeitos, como perfeito é nosso Pai Celestial. Desta forma, Senhor Jesus, com votos de gratidão em nossos corações, na certeza da Tua presença entre nós, te pedimos a permissão para o início do nosso encontro desta tarde de domingo aqui no Irmã Sheila. Em Teu nome, em nome de Deus, damos por abertos os trabalhos desta tarde com votos de muita paz. Que assim seja e muita paz. Mais uma vez, boa tarde a todos, que bom tê-los aqui conosco, vocês que estão chegando agora no chat, vocês que já estavam desde o início, que bom tê-los mais uma vez aqui virtualmente para esse momento reflexivo e importante no qual nós vamos pensar sobre essa temática que, como dissemos, tem uma importância fundamental hoje nos nossos dias, diante das muitas pandemias que nós vivemos do ponto de vista social. E o tema chama-se O Jugo Leve, que foi escrito por Mateus no seu Evangelho, no capítulo 11, nos versículos 28 a 30, em que ele vai discorrer sobre aquela citação de Jesus muito oportuna para a sua época e que atravessou os séculos e que nós ainda
não conseguimos de fato e verdadeiramente internalizar essa sua mensagem. E ele então começa assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Nós poderíamos começar já a pensar quanto a essa questão. Quem de nós, aqui no chat, não está passando por essas aflições e por essas sobrecargas do mundo? E quem de nós não gostaria de ter um ombro amigo para aliviar o peso das nossas dores, das nossas aflições, das nossas inquietações? Ou ainda poderíamos nos questionar: quantos somos aqueles que vivemos diuturnamente nesta condição psíquica, emocional e física, desses tormentos, dessas angústias, desses sofrimentos, que buscamos muitas vezes uma porta de salvação, de alívio, e não as encontramos. E por não termos esta maturidade emocional, psicológica, nos precipitamos a atitudes que mais tarde nos arrependemos muito mais, porque acreditamos que a resolução dessas problemáticas humanas e espirituais podem ser resolvidas a partir de uma saída precipitada do corpo físico. Quantos são aqueles que assim o fazem? Suicidam-se, matam-se, desesperam-se, enlouquecem, porque não encontraram em si mesmo e não encontraram por parte do outro esta consolação, esse apoio, essa ajuda para resolver os seus problemas pessoais e espirituais. E quantos são aqueles ainda, podemos assim dizer, dentro desta reflexão inicial, que embora todo o conhecimento teórico, toda a vivência prática nas casas religiosas, não o procuramos, porque dizemos ser seguidores do Cristo, é verdade. Mas quantos são aqueles que não o procuram, ou quando faz de uma forma banal, sem a inteireza, sem a integridade que já deveríamos e poderíamos fazer? Mas nem por isso ele nos abandonou, embora tenha sido abandonado por aqueles que lá estavam, em particular seus discípulos e aqueles outros que o acompanhavam, que o reconhecia como sendo o verdadeiro Messias das profecias, mas nem por isso, em que pese todos os feitos realizados, todas as informações em torno daquela mensagem nova do reino de Deus. Quantos se deixaram afagar, se deixaram emocionar pelo discurso de Jesus, mas quão poucos foram aqueles que o seguiram verdadeiramente, que o procuraram de certo, mas tão somente para a cura das suas necessidades físicas, para a superação das suas doenças e enfermidades corporais, esquecidos, conforme ele bem dissera inúmeras vezes, que nós éramos espíritos, filhos de Deus, e que herdaríamos a terra, seríamos chamados filhos de Deus. No entanto, nos arvoramos ao escolher Barrabás em detrimento dele. Nos deixamos levar pelas coisas do mundo e preferimos Mamon do que o próprio Pai, que ele asseverara ser misericordioso, justo e bom. E nos apontou o caminho ao dizer que ele, Jesus, era esse caminho
essa verdade, e ninguém chegaria ao Pai se que não fosse através dele. No entanto, nós o abandonamos como fizemos na cruz, como fizemos em vários outros momentos em que ele se colocou disponível para nos consolar, para nos ajudar e para nos apontar o rumo para o encontro da nossa real felicidade. Mas nem por isso ele deixou de considerar: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Eu tenho um remédio que poderá sanar as tuas dores, as tuas aflições. Vinde a mim, vós que estáis a me ouvir, que está aqui presente no chat, nesta doutrinária virtual. Quem de nós, no atual momento em que se encontra existencialmente na Terra, foi até ele? E em indo, o que propôs, o que ouviu, o que fez para sanar as suas dores, para avançar na senda do caminho da evolução? Mas ele ainda trouxe mais ao dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, ele como sendo o grande mestre da humanidade. O maior psicoterapeuta que o mundo já conheceu. Ele que veio em nome de Deus para nos apresentar esse reino de amor, de felicidade. Ele que se colocou como sendo o exemplo da humildade, da mansidão. Porque poderia ter vindo, é verdade, naquele carro, né, de poder, de fogo, naquela carruagem, conforme as escrituras previam, e abater todos que estivessem convivendo com a iniquidade, com os erros, com os excessos. Poderia sim, ele tinha poder para isso. Poderia ter lançado as suas bagas de fogo e destruído todo o Império Romano, todos os seus opositores. Mas ele também dissera, em uma atitude de humildade: eu não vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei, mas vim dar cumprimento a ela. Que poderia ter nascido em uma mansão, na família mais abastada daquela sociedade de então, conforme fora tentado, de acordo com as escrituras, pelo demônio, que lhe ofereceu todo o poder, toda a glória, toda a riqueza, toda a abundância que o mundo seria capaz de nos ofertar e que nós ainda hoje a buscamos. No entanto, nasceu em uma manjedoura. E é interessante que esse mês de dezembro, no qual nos encontramos, é o mês representativo, comemorativo do seu nascimento simbólico, em que pese que ele tenha nascido de fato entre nós. No entanto, o que ele fez? Demonstrou a sua humildade para com o Pai que está nos céus, sem ter se deixado levar pelas tentações do mundo. E nos propôs isso quando disse ao jovem rico: vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres e me siga.
No entanto, ele, o jovem, não fez, preferindo Mamon as coisas do mundo do que a Deus, nosso Pai. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Poderíamos também nos perguntar: como anda o nosso coração? Em que qualidade ele se encontra nesse momento, nesses dias que antecedem o seu natalício? E achareis, olha que coisa interessante, vou até repetir: tomai sobre vós o meu jugo, confiai em mim, tomai sobre vós aquilo que eu coloco sobre vós, como sendo a experiência, como sendo o que tem de mais grandioso, profundo, a fim de que percebas a presença de Deus em tua vida. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Talvez seja, de toda a passagem, a mais significativa. E achareis repouso para as vossas almas aflitas. Será que estamos nessa condição do repouso, da pacificação, da brandura, da mansetude? Porque uma das suas bem-aventuranças ele disse também: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, e herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. Como sendo a grande titulação que o homem e a mulher poderiam aspirar enquanto estivessem a caminho do Pai, a caminho desse grande encontro que já está preparado, nos aguardando no mundo espiritual. Mas ele também vai dizer: pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Significando dizer que nenhuma experiência pela qual passamos é mais pesada do que a nossa capacidade de suportar, de enfrentar. Ou como diz aquele velho ditado dos antigos: pela experiência do mundo. Deus não põe fardos pesados em ombros frágeis. Que Deus dá o frio conforme um cobertor. Mas nem por isso deixamos de confiar nele, no nosso Pai Celestial. Sequer mesmo no próprio Filho, que veio em nome do Pai de Deus, para nos ensinar esse caminho da ressurreição, da transformação, da renovação espiritual. No entanto, em que pese os 2000 anos e toda essa profusão de conhecimento, de informações advinda do mundo espiritual, a partir desse novo Consolador prometido por ele, porque ele sabia que ainda permaneceríamos nas aflições do mundo. Ele então reuniu os discípulos na grande ceia, antes da despedida ao Gólgota, e dissera, dentre muitas outras coisas: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai que está nos céus, que vos envie um novo Consolador, e este virá com a promessa
de vos lembrar tudo quanto eu disse e trazer aquelas outras coisas que para o momento não é possível ser ditas. Que é exatamente o subtópico depois desse jugo leve. O Consolador prometido, que veio na condição dos espíritos ou na feição da ação espiritual, a partir do advento do Espírito da Verdade, para dizer que a vida continuava, que a vida prosseguia. Quantos ensinamentos, quantas lições recebidas nessa passagem descrita por Mateus no seu Evangelho, no capítulo 11. Que por si só já poderia ser um instrumento ou um recurso necessário para adquirirmos a paz e a serenidade frente às pandemias do mundo pelas quais vivenciamos ou vivemos. Mas Kardec ainda vai pontuar, a partir das suas reflexões pessoais e sob a intuição dos espíritos, o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro. O meu reino não é desse mundo. O Espiritismo, por sua vez, veio nos apresentar a imortalidade da alma, a continuidade da vida. E o que é que nós fazemos? Nos desesperamos, nos aprisionamos às decepções, às angústias, nos deixamos levar pelas misérias, pelas dores físicas, pelas perdas dos seres queridos e amados, como ocorre agora frente à pandemia de fato e realmente. Porque não confiamos em Deus, não confiamos na sua mensagem, daquele que nolo ofereceu. E nos desesperamos, nos afligimos. Nos deixamos levar pela massa enfurecida ou inconsciente. E nos resvalamos na dor, na decepção, quando não na revolta. Está aí, mais uma vez, a pandemia do Covid-19 para nos mostrar quão distante nos encontramos desse testemunho de fé, de consolação no futuro, que a situação em si poderia nos dar condições de testemunhar. Mas ele segue: além dessa consolação no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, e na justiça de Deus, porque essa justiça se estabelece a partir da compreensão que eu tenho de que sou espírito imortal, de que não passamos por aquilo que não necessitamos do ponto de vista do enfrentamento e da superação de nós mesmos. Justiça de Deus por descobrirmos que a partir das reencarnações, que é o móvel da evolução do espírito, nós vivenciamos as experiências necessárias a esse despertar da nossa condição de filhos de Deus. Entendemos que se eu passo por aquilo que eu estou passando, quando não tem a ver com o presente, as escolhas feitas na atual encarnação, origina-se das anteriores. Porque a morte do corpo não é a destruição de tudo. Eu tenho plena noção de que eu sou o acúmulo das escolhas, das experiências evolutivas pelas quais eu já passei, mediante o meu livre-arbítrio. E ainda vai dizer sobre aquele que, e esse é um ponto que muito caracteriza o homem e a mulher dos dias atuais.
sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida, mesmo se dizendo espíritas e acreditando na imortalidade, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Haja vista o que temos visto diuturnamente em nossas casas, o que temos presenciado com aqueles que se dizem espíritas, cristãos. Isso quando não falamos de nós mesmos, pela revolta surda, pela sisudez das expressões, pelo carregar das palavras de ressentimento, de dor, de insatisfação, de revolta frente às provas vivenciadas. E que hoje nós vimos muito nas expressões do desemprego, da doença, das perdas de entes queridos, nas desilusões amorosas, no casamento infeliz, que atribuímos como sendo falta de sorte, como sendo desproteção de Deus, punição dele, quando na verdade escolhas nossas, quando na verdade abuso em relação à lei. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então observe que são várias as passagens pelas quais nós estamos vivenciando, mas que de fato não conseguimos internalizar e aceitar. Quando Jesus disse: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E finalizando, ele ainda vai dizer: foi isso, por conta da dureza dos nossos corações, que Jesus então trouxe esta citação, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. E como temos criado resistências, dificuldades, obstáculos para ir até Ele. E quando vamos que nem menino, criança embirrada, cara fechada, sisuda, reclamando, maldizendo, chorando, desesperados. E o próprio Cristo disse: bem-aventurados os aflitos. Tem muito a ver com essa citação. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas essa consolação, vai dizer o último parágrafo da mensagem, tem uma condição. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos, aos que choram. Essa condição está na lei por ele ensinada. Qual teria sido esta lei ensinada por Jesus? Não outra que não tenha sido igualmente a do seu antecessor Moisés, quando disse no primeiro mandamento, em que pese ser este de Deus, no decálogo, mas que ele coloca como sendo o primeiro: ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Logo, a base para o consolo, para o alívio e a condição que Jesus estabelece pela vivência da lei, que não é outra que não seja o amor. Porque quando lhe perguntado qual era o maior mandamento, ele assim resumiu, dentre todos aqueles 10 trazidos por Moisés, em 2. Na verdade, em 1, mas fez um acréscimo
muito do seu gosto, para que pudesse amplificar a noção dos ensinos do Moisés. Ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas é o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E eis o segundo que se assemelha a este primeiro, e ao próximo como a ti mesmo. Porque toda a lei antiga e os profetas nela ou nele, no mandamento, estão contidos. O amor, não outra condição. O Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo no nosso entendimento, vai dizer algo semelhante. Que o mandamento proposto por Deus é: amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Logo, se nós não tomarmos como base para o alívio, a consolação, para esse repouso das nossas almas em aflição, o amor, de nada adiantou ter tido a lição. Muito pouco adiantou estarmos aqui nesse domingo tarde, ouvindo essa mensagem. Importante, não se perde, é verdade. Mas muitas vezes nos deixa ainda estacionados, aprisionados em nós mesmos. Quando não com a consciência de culpa pelo conhecimento já recebido, mas pouco praticado, pouco vivenciado. Os que nos causam o peso da própria experiência. O meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque sou brando e humilde, e achareis repouso para as vossas almas. Finalizando, essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, na qual ele resumiu em 2 mandamentos. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. E termina esse subtópico de 2 parágrafos. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever da consciência. E é interessante que o dever é uma virtude dos espíritos superiores, dos espíritos conscientes. E os espíritos vão trabalhar esse tema lá no capítulo 17 do Evangelho também. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E um dos subtópicos desse capítulo 17 não é outro que não seja o dever. E o dever não é pela imposição da lei, é pela consciência do fazer, qual acontece na nossa sociedade atual, que muitos precisamos da imposição da lei para não sermos punidos nem castigados. Outros usam esta mesma lei pela consciência do dever para consigo, para com Deus, para com seu próximo. Quando diz assim, cuide-se, use a máscara, eu posso estar usando por uma determinação da lei sanitária, por uma obrigação para não ser punido, em muitos casos,
mas posso usar pela consciência de autoproteção minha e proteção do companheiro que está do meu lado. Porque a proposta não é simplesmente não deixar de ter o vírus, de não pegar o vírus, mas é fazer com que o outro também não seja vítima da minha irresponsabilidade, da minha invigilância quanto ao uso da máscara e de todos os procedimentos legais, como a questão da aglomeração, como a questão do uso do álcool gel e tantos outros procedimentos do afastamento, do isolamento ou coisa que valha, mas que a gente faz com medo de não sermos vitimados por ele, frente ao número cada vez maior daqueles que retornam à pátria espiritual. Mas sempre que há uma brecha que a gente pode escapulir ou facilitar a lei, a gente o faz. Porque nos sentimos aprisionados, nos sentimos esgotados, sabe, deprimidos, e a gente precisa quebrar um pouquinho o padrão. Mas quando a gente passa pela dor, é que a gente vê a importância desses pequenos cuidados. Por isso que, para concluir, a observância da lei, mas esse jugo é leve, esse peso pode parecer grandioso, pesado, mas é leve. E a lei é suave. É suave porque ela é constituída do amor de Deus. É a lei de amor que une todos os povos em uma só família. No início tínhamos instintos, depois passamos a ter emoções. Estamos no exercício do sentimento do amor, porque é a virtude mais sublime, porque é um sentimento divino, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. O amor enquanto sentimento único e a caridade como sendo a ação desse sentimento. Por isso, amigos, aqui estamos nesta tarde de domingo, que eu espero esteja ensolarada, porque é gravada a palestra, mas ainda que não seja, ainda que uma tarde de domingo chuvosa, mas possa ser uma tarde que vai nos permitir, no aconchego do nosso lar, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos e familiares, a possibilidade de refletirmos juntos em torno dessa mensagem, o jugo leve, que as provas, que as experiências, elas são de acordo com a nossa capacidade de superação, de vencimento, de que Deus é Pai, de que Deus é amor, que é misericórdia, que dá aos seus filhos mediante a necessidade de crescimento espiritual. Confiemos nele e a ele nos entreguemos, independentemente da prova, porque o seu jugo é leve, a lei é suave, é de acordo com o merecimento. Façamos jus a esta proteção, a esse amparo, a essa ajuda que Jesus veio nos trazer há mais de 2000 anos. Mas que ainda hoje, por rebeldia, por insensatez, por invigilância, não estamos fazendo merecer desse momento de aprendizado. Sendo assim, agradeço a todos pela oportunidade bendita de aqui estar com vocês, mais uma vez nesta casa de consolo, de oração, de esperança, de trabalho no bem, porque a condição é esta. O que Jesus nos impõe,
o amor e a caridade do serviço ao próximo, de levarmos por nossa vez a esperança, o consolo, que diante daquela proposta trazida pelo Cristo na parábola do semeador, pode ser do semeador, não era essa, mas vou fazer uso, que a gente possa levar a boa mensagem, a boa semente aos corações que ainda se encontram desesperados, que ainda se encontram abatidos, violentados por conta desta ou daquela outra experiência mormente vivente. Ou ainda a parábola do bom samaritano, que pegou dessas sementes do semeador e foi jogando nos terrenos pelos quais ia passando. Mas que, ao encontrar aquele homem caído no chão, ele para os seus afazeres para socorrê-lo. Eis aí o jugo leve, eis aí a lei que é suave. Eis aí o dever da caridade. E quando, diante da questão que Jesus lança aquele fariseu que o questionou, quem seria o mais próximo? Jesus questiona: que dizes tu? Qual destes daqueles que passaram naquele caminho? O levita, o sacerdote, o juiz ou ainda o samaritano? Qual desses, na sua percepção, foi aquele que melhor se comportou dentro da lei? Engolindo seco, o fariseu disse: aquele que teve misericórdia. Jesus encerra então a parábola dizendo: então, vai tu e faze o mesmo. Podemos fechar o nosso encontro de hoje trazendo esta última citação como sendo o estandarte desta que é motivo das nossas reflexões de hoje, o jugo leve. Para que tenhamos o jugo leve dessa passagem crística, façamos como fez o bom samaritano. Por nossa vez, façamos tal qual ele fez. Para que tenhamos o mérito do consolo, da proteção, do alívio para as nossas dores e aflição. Porque é em ajudando ao outro que nós nos ajudamos. Por fim, lembremos-nos do que disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Se você é um desses aflitos e sobrecarregados, lembremos-nos dessa passagem. E eu vos aliviarei. Ele é o consolador das almas aflitas. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e pacífico de coração. E achareis o repouso dentro ou fora da pandemia, dentro ou fora das nossas aflições, das nossas decepções, das perdas dos entes queridos. Encontrareis o alívio para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Sendo assim, amigos, desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, de paz, de harmonia, de esperanças. Em 2021, de muita alegria, em que pese o momento atual. Mas que sejamos o exemplo daqueles que, em ouvindo a mensagem, o convite, foi até ele, Jesus,
e se colocou à disposição para o serviço no bem, conforme fizera Paulo de Tarso frente àquele episódio da estrada de Damasco, que após ouvir a voz que lhe questiona: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ao questionar quem sois, a voz ainda lhe clama: eu sou Jesus, a quem persegues. A luz se faz naquele instante, tal qual ocorrera com Zaqueu e tantos outros do Evangelho nascente. E este prontamente lhe diz: Senhor, que queres tu que eu faça? Que em 2021 nos perguntemos mais vezes: Senhor, que queres tu que eu faça? E ouviremos na acústica da nossa alma a resposta: vai tu e fazes o mesmo. Muita paz, muito obrigado. E na oportunidade, mais uma vez, os convido a conhecerem o nosso canal Roteiro Espírita no YouTube, no qual estará também esta palestra virtual, como tantas outras que lá temos postado, a fim de que a rede mundial de comunicação, as redes midiáticas possam ter também esse mesmo convite feito por Jesus àqueles homens de então, que para a atualidade é muito mais expressivo, muito mais determinante para os nossos dias. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muita paz, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Obrigado e até mais.